No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Hoje, quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu já anunciei nos vídeos aqui no nosso canal, nos nossos canais aqui, que vamos começar um programa Nossa Voz, ou melhor, vamos transmitir também o programa Nossa Voz na rádio Nossa Rádio FM, programa Nossa Voz, e a emissora é Nossa Rádio. Bacana, né? Mas não é nossa, não é minha não, viu? É a emissora lá da cidade de Morungaba, interior do São Paulo, sob a direção do nosso querido Ari Martins, que abre as portas pra gente. E, claro, eu conto muito com o seu carinho, com a sua audiência, com o seu apoio para a gente entrar em mais uma região com aproximadamente 13 mil pessoas, e vamos falar para aquela região ali, Amparo. Olha, eu convido você a apoiar esse projeto, viu? E eu conto com você para nós vencermos, né? E lutarmos com mais esse desafio para apregoarmos a palavra do nome do Senhor Jesus. Aqui fica uma pergunta para você, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir a unicidade de Deus se nós, que a conhecemos e carregamos conosco esta mensagem, não nos esforçarmos para que coloquemos a palavra de Deus ao alcance de todos, a palavra da verdade, porque a palavra da Trindade, como eu disse no vídeo, né, milhões de reais são investidos todos os meses, né? E vou falar para você, eu tenho certeza que não estou sozinho nessa. É um desafio de fé? É uma atitude ousada? Talvez alguém pode dizer: rapaz, o Tony está aí se precipitando. Eu acredito que não. Se a gente esperar os ventos bons, como diz Eclesiastes, né? Se você é aquele que olha o vento, Eclesiastes 11, né? Quem olha o vento nunca semeia. Quem olha para as nuvens nunca vai colher. Ele usa essa metáfora para dizer que se você olhar para as circunstâncias da sua vida, você não faz nada pelo reino. O dia que Deus me abençoar, quando eu me aposentar, eu vou fazer pela obra, eu vou fazer e vou acontecer. E se não chega esse dia? Não sabemos a hora da nossa partida. Quantas coisas, já ouvi muitos irmãos falando: o dia que eu me aposentar vai ser uma maravilha, eu vou chegar e vou fazer, eu vou acontecer. Não espere esse dia chegar para falar do reino de Cristo. Ainda que nós tenhamos limitações, ajudemos quem está na frente de batalha, estenda as mãos, apoie, e assim você vai ver grandes coisas acontecerem para o reino de Deus em primeiro lugar, e também, por que não, na sua vida, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Vamos à reflexão de hoje? Eu quero compartilhar com você aqui um texto que eu achei muito inspirador, né? E bem interessante, que eu queria compartilhar com você, do meu querido irmão Idair, lá do Rio Grande do Sul, obreiro Idair, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Aqui a gente estende um abraço a todos. Ele me escreveu um artigo muito grande, mas vou pegar aqui a primeira parte desse artigo do irmão Idair. Você vê que Deus, ele inspira, né, seus servos, traz a revelação da palavra para os seus servos. Isso é maravilhoso, glorioso, né? Ele cita, por exemplo, aqui, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, o artigo do pastor, do irmão Idair, é palavra em conexão. Ele faz a conexão da palavra. Há outro texto que ele usa em conexão com esse de Gênesis 1, 2. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Está lá em Mateus capítulo 14, verso 25 ao 26, que nós lemos aqui. Aí ele diz, né? Se tudo na Bíblia é Cristo, nenhuma situação pode ser desconsiderada. Jesus andou sobre as águas na noite, durante a noite, e as águas estavam agitadas. Na visão dos apóstolos, né?
no barco, estava um caos. A situação estava sem forma e vazia, fora da normalidade. Então, qual é a conexão da palavra que revela a conexão, né, com os textos? É que o Criador, novamente, coloca tudo em ordem. Não é legal? Aí ele continua aqui dando outras conexões aqui, mas eu vou ficar só nessa primeira. Eu vou compartilhar no grupo Minuto da Unicidade, você que está lá, e aí você vê as conexões do nosso querido irmão. E daí, mas achei muito, muito criativo, porque no começo de todas as coisas, eu compartilho com você, né? A terra estava sem forma e vazia, havia um caos, né? Uma desordem, tudo trevas, não dava para enxergar nada. E ali Deus vai e começa a criar as coisas com a sua palavra. Ele traz luz, ele traz paz, ele traz, né, imagens lindíssimas, que são as coisas da natureza, né? E aí começa a haver ordem no caos do começo. E aqui nessa madrugada, tudo escuro, águas agitadíssimas, e os discípulos apavorados, né? Porque o barco ia afundar. Hoje, com todos os recursos tecnológicos das embarcações, né? Navios maravilhosos, cruzeiros, né? Lindos, equipamentos maravilhosos, os marinheiros já ficam desesperados, em caos na tempestade, né? Mesmo com todos os recursos, satélite e tudo mais. Quando tem aquelas tempestades mesmo fora de controle, todo mundo fica desesperado. Então você imagina isso há 2000 anos atrás. Então havia um caos, havia uma preocupação, trevas, e o Senhor Jesus vai andando sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma, daqui a pouquinho ele vai, estende as suas mãos e acalma a tempestade, fica tudo muito que tranquilo. Mais um ensinamento glorioso, fazendo as conexões, é o nosso Criador primeiro, Jesus andando sobre as águas. O poder de andar sobre as águas, como diz o livro de Jó, não é verdade? Jó capítulo 9, verso 9, só tu tens o poder de andar sobre as águas, só tu, ó Senhor, andas sobre as águas do mar, sobre as ondas do mar, leia lá, só Ele. E aí agora, manifestado em carne e osso, Ele vem andando sobre as águas do mar. É glorioso ou não é? Maravilha, parabéns ao nosso querido irmão. E daí, parabéns a você que faz textos maravilhosos, tem reflexões profundas. Por exemplo, um exemplo disso é o nosso querido pastor lá da Bahia, que sempre conversa comigo, manda muitas coisas para mim, muito conteúdo, me ajuda bastante, é um braço. Também o pastor Francisco, da cidade de Planalto, na Bahia, sempre compartilha essas coisas. Irmãos, manda para mim coisas maravilhosas, livros, que você tiver, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar, não falo para mim, eu gosto de ler, eu gosto de observar essas coisas maravilhosas. Um abraço a todos, viu? A todos os irmãos que têm nos apoiado, têm entendido a nossa causa, têm observado a necessidade da palavra da unicidade, está nas ondas do rádio, por que não, né? Se os trinitários estão lá falando da Trindade, muitos falando um monte de mentira, explorando a fé alheia, tirando proveito da boa vontade das pessoas, né? Fazendo o diabo, é verdade seja dita, a doutrina trinitária, eu vou falar para você, é uma doutrina de demônios, como diz o apóstolo Paulo. Se eles se esforçam para que esta doutrina, esse engano seja anunciado, por que nós não vamos nos unir e pregar essa verdade? Por que não? Por que não? Pensa comigo. Então, quando eu peço um apoio para você, eu não estou aqui explorando sua fé, querendo tirar proveito disso, não. Eu só vejo a necessidade de nós unicistas, e aí não é por aqui pelo nosso programa, mas por qualquer programa unicista, qualquer projeto unicista, a necessidade desse projeto ir à frente, desse projeto crescer, de que vidas estão ali aflitas com depressão, síndrome do pânico, todos esses problemas mesmo que os trinitários fazem. Mas você não acha que o conhecimento da verdade não liberta? O conhecimento do Deus único não liberta, não muda a chave na cabeça da pessoa, não expulsa o espírito maligno? Então, muito mais nós que conhecemos a verdade devemos fazer com que essa palavra chegue aos 4 cantos desse Brasil. Não somente ficarmos apenas atentos às 4 paredes da nossa instituição, mas o nome dele, a mensagem da verdade, que seja anunciada, que rompa as cadeias, que vá onde as pessoas estão. Por isso a gente faz aqui na rede social, que as pessoas estão todo mundo com o celular na mão,
todo mundo com o celular na mão hoje. Mas tem também aqueles que estão trabalhando, que não podem, né, não gostam de rede social, estão nos rádios, nas televisões. Você acha que se o Senhor Jesus, nos tempos dele, tivesse rádio, televisão, ele não iria? Claro que iria. Ele falaria publicamente nas praças. Hoje as praças públicas de antigamente, que as pessoas se reuniam para conversar nas praças, hoje conversam na rede social. Mudou. As praças são as redes sociais, mas ainda tem aqueles que amam e gostam de um bom aparelho de rádio, tá certo? Por isso eu conto com o seu apoio, não deixe de semear. Ontem eu fiz o vídeo, já está com mais de 200 visualizações. Sabe quantas pessoas que enviaram a colaboração? Vou abrir para você aqui, 2 pessoas enviaram ontem ofertas bem pequenininhas. São 2 pessoas abençoadas, ousadas, muito bom. Mas só para você ver que às vezes um vídeo tem 1000 visualizações, 500 visualizações, mas isso não quer dizer que todos, né, que nos ouvem nos ajudam. Por isso, não deixe para o outro, não, tem muita gente ouvindo, não é assim. Não é dessa forma, tá bom? Então não deixe, eu tomei uma atitude de fé e Deus falou comigo, vou enviar pessoas para ajudar no programa, para ajudar nesse projeto. É por isso que eu conto com você, com o seu apoio, com o seu carinho, com a sua sintonia. Seja você um mantenedor desse projeto, um incentivador desse projeto, nos ajude em oração e também com atitude. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, um excelente dia, graça e paz e até amanhã. Minuto da Unicidade.